Olá! No programa de hoje vamos falar sobre propriedade intelectual que abrange os direitos relativos a obras literárias, artísticas e científicas, marcas e invenções. Veja também, intérpretes que atuaram como voluntários na Copa das Confederações recebem certificado. E última etapa do curso de formação de juízes substitutos avalia a prática judicial nas comarcas. Os intérpretes que atuaram como voluntários na Copa das Confederações receberam certificado do Poder Judiciário. A entrega ocorreu na Escola Superior da Magistratura do Ceará. 15 tradutores receberam o certificado do Poder Judiciário do Ceará. Eles contribuíram com os trabalhos dos juizados do aeroporto e do torcedor durante a Copa das Confederações em junho de 2013. Marcelo Fontinelli esteve entre os agraciados. Fluente no idioma inglês, o servidor do Judiciário já se prepara para voltar a atuar como voluntário na Copa do Mundo. Porque eu vi a necessidade e a importância desse trabalho, junto ao Judiciário, para que os estrangeiros possam ter os direitos deles aqui garantidos e possam ser, assim, assistidos de alguma forma, não estejam aqui desacolhidos e que sejam respeitados, tanto pelas empresas que trabalham, quanto pelo próprio povo brasileiro, então aquele acolhimento do povo brasileiro. O 4º Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza concentra os processos do Juizado do Aeroporto e de grandes eventos. De acordo com a juíza Maria José Bentes Pinto, titular da unidade, o trabalho dos intérpretes é fundamental para o bom andamento da prestação jurisdicional. Foi importantíssima a participação dele na Copa das Confederações e será de relevante, maior importância ainda na Copa do Mundo, porque nós já temos de princípio 10 seleções estrangeiras que vão jogar aqui. Os voluntários vão atuar no Juizado do Torcedor, que deve funcionar na Arena Castelão nos dias de jogos. Eles também vão prestar serviço no Juizado do Aeroporto. O plantão do Juizado do Aeroporto vai funcionar a partir do dia 5 de junho até o dia 18 de julho, com a cobertura feita pelas 24 unidades dos juizados especiais, em plantão integral, 24 horas, com revezamento de 4 grupos durante 11 dias cada grupo, contando com a ajuda de conciliadores e funcionários das unidades. E durante esse período, as unidades que estarão disponíveis para o plantão do juizado do aeroporto serão cobertas por outros juízes auxiliares designados pela diretoria do fórum para poder cobrir as unidades, para não ficarem desfalcadas, nem ter problema com relação a atraso de processos ou a não realização de atos processuais já designado anteriormente. Nos dias de jogos, o plantão criminal também vai ser descentralizado. Além da equipe que normalmente atua no Fórum Clóvis Bevilacqua, a população vai poder se dirigir a juizados especiais localizados em áreas estratégicas. O objetivo é facilitar a atuação da Justiça, garantindo o atendimento mais rápido e eficaz. Teremos algumas unidades dos juizados especiais que funcionam nas proximidades da Arena Castelão, como, por exemplo, a 6ª unidade, a 11ª unidade, a 19ª unidade, que iniciarão os trabalhos 4 horas antes de cada partida e terminando também 4 horas depois do encerramento do espetáculo. E também funcionará, ao lado de tudo isso, o juizado da 12ª unidade, nessa descentralização do plantão criminal, tendo em vista também o evento que ocorrerá, conhecido como FanFest, na praia de Iracema. A ideia, de um modo geral, é poder disponibilizar para as pessoas o maior auxílio possível no que tange ao cumprimento da função jurisdicional do Estado. A primeira prova do concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Ceará foi realizada no dia 25 de maio. Mais de 5.000 candidatos concorrem a 80 vagas. Também será formado o cadastro reserva. A primeira prova, composta de 100 questões objetivas, foi realizada em Fortaleza. O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 3 de julho no site da Fundação Carlos Chagas, www.concursosfcc.com.br. As próximas etapas são prova escrita, sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico. Haverá ainda prova oral e avaliação de títulos. A última etapa do 4º curso de formação de juízes substitutos tem início no próximo dia 2 de junho, com a avaliação da prática judicial nas comarcas. A repórter Gabriela Menezes traz mais informações.
O curso cumpre normas do CNJ e da Infam e é necessário para a obtenção do vitaliciamento. Para falar sobre o assunto, eu converso com o juiz Antônio Carlos Pinheiro Klein, coordenador da Escola Superior da Magistratura do Ceará e membro da Comissão Multidisciplinar de Acompanhamento e Avaliação. Dr. Klein, quantas comarcas serão visitadas e qual o período dessas visitas? Serão visitadas 45 comarcas e o início das visitas será agora em junho, interrompe-se em função da Copa do Mundo, retorna-se em julho e se encerra em meados de agosto. Essa é uma experiência inédita em termos de curso de formação de magistrados no Ceará. A ideia é uma verificação in loco das práticas judiciais, a atividade fim, as práticas administrativas, a atividade meio, e as boas práticas, as inovações que os magistrados fazem efetivamente nas suas comarcas. Os membros da comissão irão verificar efetivamente o ambiente de trabalho, o relacionamento do magistrado com a sua equipe, né? Levaremos alguns formulários para que ele preencha algumas informações que nos serão úteis para sabermos a sua capacidade de organização administrativa, o que efetivamente das disciplinas práticas ele aprendeu e está ministrando lá na sua comarca, né? As suas relações interpessoais e interinstitucionais, critérios que otimizam o trabalho do magistrado. Quem compõe a equipe multidisciplinar? É composta por mim, sou juiz coordenador da Escola de Magistratura, o Dr. Marcelo Roseno, juiz auxiliar da Corregedoria, professor Flávio José, que é da assessoria pedagógica daqui da escola, e a professora Fátima Neves, também da assessoria pedagógica. Nós tivemos 100 horas aulas em EAD, ensino à distância, com 3 módulos que foram aplicados, 180 horas aulas em disciplinas teórico-presenciais, que foram ministradas aqui na escola, em 12 módulos, 12 disciplinas, e as últimas 200 horas seguem um modelo semipresencial. Parte são as visitas e a outra parte é a participação dos juízes no ambiente virtual, onde está havendo uma discussão e uma troca de experiência em matéria de prática civil, prática criminal, júri, infância e juventude, família, fazenda pública, sob a supervisão de juízes formadores e com estudos de caso. Obrigada. Voltamos ao estúdio. A seguir, juíza Maria Valdeniza de Souza Bernardo, titular da 22ª Vara Civil de Fortaleza, fala sobre direito autoral e propriedade intelectual. A propriedade intelectual abrange os direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas. Também protege marcas e invenções contra a pirataria e a concorrência desleal. Define ainda os direitos econômicos dos autores no que diz respeito à comercialização, circulação e utilização de obras ou produtos. Para falar sobre o assunto, eu recebo a juíza Maria Valdeniza de Souza Bernardo, titular da 22ª Vara Civil de Fortaleza. Seja bem-vinda. Obrigada, Pâmela. Doutora Valdeniza, a propriedade intelectual se divide em direito autoral e propriedade industrial. Quais as características dessas duas vertentes? A propriedade industrial é aquela propriedade que engloba mais direitos de marca, de signos, fatos ligados às empresas de modo geral, patentes de produtos que são utilizados pelas empresas. Então, ela tem esse segmento mais voltado para a área empresarial. Enquanto o direito autoral, ele é mais específico, até de pessoa física, de pessoa jurídica também, mas ele envolve mais o lado intelectual. Tanto a propriedade industrial quanto o direito autoral são derivados da propriedade imaterial, que é um bem protegido pela nossa Constituição Federal. Por que é preciso proteger a propriedade intelectual? Porque é um bem. A propriedade, de um modo geral, é um bem que é motivo de proteção constitucional. Então, como se trata de um bem, ela tem essa proteção. Há diversos mecanismos legais de proteção a esses bens. Todo cidadão brasileiro, ele deve ter
seus direitos tutelados, protegidos. E como tal, podemos enquadrar esses direitos decorrentes da produtividade imaterial. E o que diz a Constituição sobre esse assunto? A Constituição Federal, ela protege os direitos imateriais. Eu até gostaria de ler para você aqui a disposição da lei da nossa Constituição Federal. Ela prevê no artigo 5º, você me dá licença para eu lhe dizer aqui, ela prevê no artigo 5º que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, às propriedades das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A própria Constituição Federal, no artigo 70, diz que a República tem como fundamentos a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, que tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. E no mesmo normativo há um dispositivo que contempla a livre concorrência, como também há um dispositivo que diz que a propriedade intelectual se insere nesse berço principiológico, ou seja, há uma proteção constitucional da propriedade como um todo e, especificamente, no caso do nosso tema, da propriedade intelectual. Então, não é apenas um assunto que seja regido por uma norma infraconstitucional, é um assunto que é tratado pela Constituição Federal. É um princípio que contempla a livre concorrência e se traduz nos normativos que vão poder tornar viável o direito que já está previsto na Constituição. Doutora Valdiniza, para que o autor obtenha direitos, é preciso que a obra ou a invenção estejam registradas? Todo e qualquer tipo de produção, ele deve ser registrado. Porque no Brasil, a Constituição, ela protege não as ideias, ela protege as obras. Então, eu posso ter uma ideia excelente, mas eu não tornei viável, não fiz a expressão, se protege a liberdade de expressão, então eu não registrei aquela obra, então o meu direito, a minha ideia não será objeto de proteção, e sim o que eu exteriorizar. A execução da ideia. A execução da ideia. A nossa legislação aqui não prevê aquilo que não se exterioriza. Então, o autor pode ter uma obra excelente, mas ele deverá exteriorizar, e deverá exteriorizar através do registro. No caso da propriedade industrial, as obras, os signos, as marcas das indústrias, elas são registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né, o que é o INPI. Há uma obra, há o registro, depois daquele registro, aquele registro tem uma amplitude nacional, ele será válido contra terceiros em todo o território brasileiro. Daí a importância do registro perante o INPI. E no que se refere à produção literária, não é? Ela deverá ser certificada, deverá ter o seu registro nos cartórios específicos para essa atividade. Doutora Valdiniza, quais obras intelectuais são passíveis de serem protegidas pelo direito autoral? Toda e qualquer criação da mente humana pode ser objeto de registro. Nós falamos aqui da propriedade industrial, da produção literária, mas nós temos também, no caso de um instituto chamado Sui Generis, quando há uma mutação, se produz uma mutação em um vegetal, é uma coisa muito comum. Aí também merece um registro, é uma inovação e é geneticamente permitido, né? E também é uma produção intelectual.
Doutora Valdenize, e no caso da concessão de patentes, quais requisitos para conseguir o direito de propriedade intelectual? A inovação, basicamente, né, tem que ser uma ideia sui generis, algo novo, e que ela tenha a possibilidade de equivalência patrimonial. E você tem o direito de utilizar aquela marca normalmente por 10 anos, né, após o registro. O registro exige vários documentos para você se habilitar e a documentação comprovando que é algo novo e inédito. E quais as penalidades para quem realiza plágio? Penalidade de natureza criminal. A lei prevê vários dispositivos, várias penalidades para quem infringe a lei nesse aspecto: condenação, prisão, não é? Após um processo. E no aspecto civil, a lei prevê que o infrator deverá ressarcir moral, material, a pessoa lesada, o autor, e também com lucros cessantes. Ou seja, aquilo que eu deixei de ganhar, eu poderia ter vendido 10 mil livros e como você usurpou a minha obra, eu deixei de vender os 10 mil livros, não é? Eu também posso pedir na justiça o direito de fazer a apreensão do que você copiou ilegalmente, do que você plagiou. Tenho esse direito. O grande problema que nós percebemos é quando se trata de uma obra individual, como no caso, eu sou a proprietária, eu sou a detentora daquele livro e você usurpou, é facílimo de resolver. Qual é um problema que é bem mais difícil? Obras coletivas? Quando se trata de obras coletivas ou obra que tem mais de um autor, onde as atribuições, o percentual com o qual eu entrei para aquela obra não ficaram bem definidas e muitas vezes ocorre o litígio. Outra condição é quando o autor de um livro está vinculado por um vínculo profissional a uma empresa. A lei prevê você ser vinculado profissionalmente a uma empresa na condição de trabalhador e você fazer a pesquisa. O contrato firmado entre o empregador e o empregado vai delimitar de quem é a obra e se você que é o autor da obra, vai receber dividendos e em quais proporções. Isso é muito comum. É bem mais comum do que o que se imagina esse tipo de ocorrência. E aí, cada caso é um caso. As provas num processo é que vão delimitar quem tem a razão. Está com a razão e quem tem o melhor direito. No caso de música, né, de CDs, DVDs, esse controle é feito pelo ECAD, né? Tocar música profissionalmente e na busca de um resultado econômico pressupõe o pagamento de direitos autorais e o ECAD ele faz esse controle. E é muito comum em eventos sociais, em festas, em que o organizador não leva a ocorrência daquela festa para o ECAD, algumas vezes se percebe a presença de fiscais, não é? Para ver se está realmente ocorrendo o fato gerador da cobrança que virá naturalmente. Quais os prejuízos causados pela pirataria? É um prejuízo basicamente de cunho econômico, né? A pirataria, além de ser um crime, não é? Você copiar a obra de alguém, você copiar a ideia, a originalidade da obra de alguém, então isso é crime, já é previsto nas nossas leis. E ele gera um prejuízo econômico tanto para o autor quanto para o mercado, porque nem sempre a obra copiada ela tem a mesma qualidade da obra original. Além do mais, há a questão dos valores, de como conviver com o falsificado. Nós temos que sempre buscar o que é legítimo, o que é verdadeiro, não é? Então, eu entendo que a pirataria, além da questão do prejuízo material, patrimonial, ela passa também pela questão dos valores. Se eu aceito falsificações nessa área, então posso aceitar, pelos meus valores, posso aceitar
outros tipos de falsificações. E isso nós temos que coibir, não é? O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre direito autoral e propriedade intelectual. O Judiciário em Evidência está de volta e estamos falando sobre a proteção dada pela legislação brasileira aos autores de obras e invenções. A convidada é a juíza Maria Valdeniza de Souza Bernardo. Doutora Valdeniza, o direito de propriedade intelectual é intransferível ou é possível a exploração econômica por terceiros? Ele é intransferível, mas mesmo sendo intransferível, é possível a cessão desse direito para que seja explorado economicamente. É claro que quem vai ceder é o próprio autor. A lei atua da mesma forma em caso de obra estrangeira? No caso de obra estrangeira, deve haver um pacto entre os dois países. Tem que ter também a originalidade e, havendo esse pacto entre os dois países, é possível o mesmo registro. E há limites à propriedade intelectual tendo em vista o interesse público? Sim. Qualquer registro que venha a ameaçar ou ferir o interesse público, ele não será possível, até porque ferindo o interesse público deverá se constituir, na realidade, de um ilícito, não é? Doutora Valdeniza, músicas ao ar livre, mesmo que sem finalidade econômica, é considerado crime se forem tocadas? Não, se ela não tiver a finalidade econômica, ela, na realidade, é algo salutar e faz bem para a alma, né? A música faz bem para a alma, então é possível sem qualquer penalidade. Quais os limites para a cópia de trechos de obras ou trabalhos científicos? Os limites, eles vão exatamente de acordo com a autorização do autor. Pequenos trechos, por exemplo, de uma obra, você pode transcrever. Claro, é evidente se você colocar de quem é aquela obra, quem é o autor. É muito comum no dia a dia os operadores do direito fazerem citações de autores, de doutrinadores famosos que têm um bom potencial para passar. Isso é possível, desde que tenha realmente o autor. E hoje nós vivemos a época da internet aí a pleno vapor. É muito comum que alguém queira copiar, mas numa petição você deve discriminar de quem é aquele escrito na realidade. O importante é que você respeite o direito de propriedade ao dizer de quem é aquela transcrição. No caso de universitários que às vezes fazem fotocópias de parte de livro, isso é possível, de parte de livro, por exemplo? A fotocópia do livro, ela não é possível. Eu entendo que se for um trecho pequeno e que tenha realmente o nome do autor, não se constituirá um crime. Mas você vai a uma biblioteca, fotocopia todo o livro, não é possível, porque há ali naquele livro a produção intelectual que deve ser respeitada. A lei estabelece prazo máximo de proteção das criações. Em quantos anos a obra cai em domínio público? Normalmente 10 anos, a lei faz essa previsão de 10 anos. 15 anos se forem, como eu falei, sui generis, produção ligada a vegetal, não é? 15 anos, mas normalmente pelo INPI, pelo registro, são 10 anos. E após esse tempo, a obra pode ser livremente reproduzida? Se não houver uma renovação, porque aquele prazo pode ser renovado. Eu sei de um caso concreto de um produto farmacêutico que houve uma autorização do know-how para que fosse produzido pelo período de 10 anos. Então, somente um laboratório poderia produzir aquele remédio com aquela marca durante 10 anos. Fim dos 10 anos, vários laboratórios puderam produzir o mesmo medicamento. Quais os direitos de herança no caso de propriedade intelectual? Todos os direitos sucessórios, salvo o dano moral, porque no dano moral é um direito personalíssimo, que ele protege somente o autor. Mas todos aqueles direitos que têm equivalência patrimonial, têm um cunho econômico, eles são transferidos através da sucessão hereditária. No caso de uma transgressão em que o autor entra com uma ação judicial, ele pede dano moral, dano patrimonial, lucro cessante.
no curso daquele processo, se ele falecer, então o dano moral, por ser algo personalíssimo, é inerente somente à personalidade dele. Aquele dano moral, o valor, não será, evidentemente, transferido para os herdeiros. Mas o dano material, o lucro cessante, enfim, os direitos patrimoniais advindos da responsabilidade civil se transferem aos herdeiros, salvo se tratar de direito personalíssimo. Eu conversei com a juíza Maria Valdenísia de Souza Bernardo, titular da 22ª Vara Civil de Fortaleza. Obrigada pela entrevista. Eu quero agradecer esse momento de estar aqui, poder contribuir de alguma forma, né? E obrigada pelo convite. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Até semana que vem.